Estreia agora no Caldeirão, Jovens Inventores. Um quadro que vai dar visibilidade para todas essas pequenas invenções e inovações que podem melhorar e muito o mundo. Então, com o oferecimento do Itaú, parceiro nos Jovens Inventores, estreia agora os Jovens Inventores. Senhoras e senhores, vou explicar como é que vai funcionar. A partir de hoje, nesta primeira temporada, nós teremos a cada semana uma invenção. Nós vamos contar a história dos inventores e o que eles inventaram. A gente vai acompanhar suas vidas, como foi o processo da invenção, a cidade onde mora, quem ajudou, quem foi o professor ou o técnico que ajudou no projeto. Você vai conferir tudo no Caldeirão. No palco, nós teremos 3 jurados, que variam por semana de acordo com o tipo da invenção e como essa invenção pode ser aplicada. Os jurados, cada um deles vai dar notas de 0 a 10 para a ideia e para a aplicação dela. E se todos derem 10, os inventores saem daqui com 30 mil reais. Se é um 7, um 8, um 9, a gente soma, ou seja, a soma das notas, no máximo 10, 10, 10, no máximo 30, vai ser transformado em dinheiro para investir na educação, para investir nos processos, nos projetos, nas invenções, enfim. E para compor este corpo de jurados que vai avaliar a invenção, eu convido no palco do Caldeirão. Recebam com muito carinho uma salva de palmas. Primeiro, Sérgio Rizola, diretor executivo do Centro de Inovação em Empreendedorismo e Tecnologia, um instituto que está dentro da USP em São Paulo. Recebam com uma salva de palmas, Dr. Sérgio Rizola. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo, viu? Fica à vontade, tome o seu assento. Primeiro uma olhadinha assim, porque não é toda vez que a gente pode fazer isso. Tá bonito, não tá? Fica à vontade. Na sequência, um jurado, na verdade, um professor, um médico que vai nos ajudar na invenção, médico da UFRJ e da UERJ também, atualmente presidente da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Medicina. Queria chamar o Dr. João Regis, que também recebe uma salva de palmas do Caldeirão. Doutor, muito obrigado e bem-vindo. Por favor, tome o seu assento. E, finalmente, a atriz bombando como Edith na novela Amor à Vida, em cartaz com a peça Vênus em Vison. Talentosa, conectada no mundo, muito inteligente. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Bárbara Paz no Caldeirão. Super bem-vinda. Obrigada, obrigada. Bárbara, Sérgio e doutor, vocês 3 vão ter a missão de acompanhar comigo, que também vou ter essa experiência pela primeira vez, com quem está aqui na plateia e com quem está em casa, vai assistir pela primeira vez a estreia dos Jovens Inventores. E peço a vocês que, doutor, principalmente saber do que se trata a invenção, se faz algum sentido, se não faz algum sentido. Bárbara, analise sobre o ponto antropológico. Sérgio Rizola sobre o ponto empreendedor, se faz ou não faz sentido. Enfim, vocês julguem o que vocês vão assistir a partir de agora. Primeiro, muito obrigado, viu, Bárbara? Muito obrigada, obrigada é todo meu. Um prazer estar aqui. Muito bem, senhoras e senhores, sob o olhar atento de Sérgio Rizola, Dr. João Regis e Bárbara Paz. No episódio de hoje dos Jovens Inventores, a gente vai contar a história da Letícia, do Matheus e do Elis. Roda aí. Estamos em Patos de Minas, cidade no interior de Minas Gerais, onde conhecemos 3 jovens que tinham uma ideia e muita força de vontade. Depois de testemunhar uma amiga desmaiando no meio do refeitório da escola, eles tiveram uma ideia, arregaçaram as mangas e foram à luta. Os resultados foram surpreendentes. Lavando a varanda, abrir a janela, arejar, pão em panela, bandejar, olhando de banda pra arranjar. Na estreia da série Os Jovens Inventores do Caldeirão, conheça a inspiradora história deste trio. Episódio de hoje, o incrível quiabo. Orçamento, mas é tudo isso
Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, eu sou daqui de Patos mesmo. Eu me considero uma pessoa que fala muito, como dizem. Por exemplo, ela com 3 anos, ela lia fluentemente. Bom, eu como professora de língua portuguesa, gostaria que ela desenvolvesse rapidinho na língua portuguesa. Desenvolveu. Na matemática, extrapolou. Eu deveria estar no 3º colegial, porém com 16 anos eu passei para engenharia civil na Faculdade Federal de Viçosa. Aí eu entrei na justiça para recorrer, para provar que eu tinha o mesmo conhecimento de um aluno de 3º ano. Hoje já estou no 2º período, estou amando, é aquilo que eu quero mesmo, é o meu sonho. Meu nome é Matheus, tenho 17 anos. Eu moro aqui em Patos, mas eu vou todo final de semana pra Lagoa Formosa, para meus pais. Mas na verdade eu sou de Monjolinho de Minas. Ah, esse aqui é o meu preferido. Quando ele era pequenininho, ela veio do hospital e ele já veio pra cá. Porque ela saiu pra trabalhar, né? E eu e meu marido que cuidou dele. Matheus, por conta própria, escreveu a escola na Olimpíada Brasileira de Astronomia, pegou meu CPF e fez a inscrição. E de repente chegou no meu e-mail lá que a escola estava inscrita, chegaram as provas e ele foi medalhista também. Meu nome é Welles, eu tenho 17 anos, eu estudo no Colégio Tiradentes, Polícia Militar. Minha maior paixão é matemática, tanto é que eu dou aula particular nessa matéria. Eu tenho vários alunos que me procuram quando é época de prova e tem alguns que são fixos também. Lá em Presidente já deu a aula de matemática até para professora. Outra coisa que eu sempre gostei também foi de conversar com a pessoa sobre o que ela está sentindo. Eu já pensei até prestar psicologia por causa disso, mas aí eu vi que não daria certo, porque as pessoas são mais complicadas que os números. E por trás de toda essa simpatia, esses 3 estudantes têm uma linda história para contar. Essa história do Projeto do Quiabo começou assim. A gente tava no refeitório, tava todo mundo da escola comendo mingau. Aí teve uma amiga nossa que ela era diabética. E ela começou a passar mal, a gente só viu aquela multidão, um povo vindo em cima dela. Ela quase desmaiou, não vi direito, porque foi muita gente em cima. E a gente começou a pensar, mas como? O que aconteceu com aquilo ali? E a gente relacionou, porque a gente já sabia, inclusive, que ela tinha o diabetes. E foi quando a gente viu que estava mais próximo do que a gente imaginava ser. Aí a gente procurou saber mais sobre o diabetes, para saber o que a gente podia fazer para levar aí alguma coisa para a sociedade, para melhorar a vida delas. Aí eles me procuraram, falando se eu topava orientar eles no projeto. Aí eu expliquei para eles, vocês sabem o que é projeto? Dá trabalho, tem que escrever, tem um certo roteiro, tem um certo acompanhamento. Aí os 3 chegaram em mim e falaram assim, não, dona André, nós queremos fazer o projeto. Porque não adianta a gente falar assim, olha, quero mudar o mundo, quero ajudar, quero fazer aquilo, mas se a gente não tiver a base ali, eu acho que esse é o ponto de qualquer inovação. Você tem que saber com o que você está lidando para poder buscar uma saída para isso. A gente viu que mais de 69% dos alunos conheciam uma pessoa que era diabética. Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, quase 6,5% da população. A cada 7 segundos morre um diabético no mundo por causa de complicações da própria doença. Porque 7 segundos tem alguém morrendo agora. A gente pode tentar mudar isso aí, né? Grau de diabetes. Tinha uma hora da minha vida que eu percebi que eu só pensava em glicemia, diabetes, o que a gente podia fazer quanto a isso. Era na praça, era na escola, era fora, era ligando um pro outro, era pela internet, de o Welles acordar a gente cedo e falar assim, olha, a gente tem esse problema, a gente precisa resolver. Porque o Welles não tem hora pra ligar, ele ligava de madrugada, ele ligava domingo de manhã, o dia que você tem pra dormir aparecia lá, Welles, aí você já sabia, quiabo, certeza. E no meio desse estudo todo, a galera fez uma descoberta bastante curiosa. Chegou que a gente achou a pesquisa do Unicamp, que eles fizeram uma pesquisa com animais, que eles utilizaram a ração à base de quiabo. E eles conseguiram os resultados de controlar esses níveis glicêmicos e a gente pensou, se em animais está dando certo, como trazer isso para as pessoas que estão sofrendo todos os dias? Surgiu a ideia da água do quiabo, porque a água facilitaria a aceitação das pessoas com o quiabo e se tornaria uma coisa muito prática, porque eu, você, qualquer um pode fazer água do quiabo em casa.
Depois que você comprou os quiabos, você vai pegar 2 e vai lavá-los. Você vai cortar as pontinhas inferiores e também as pontinhas superiores. Você vai cortar novamente ao meio e vai ter então 4 partes. E essa você já pode colocar dentro de um copo, tamanho americano. Colocou as pontas dos quiabos, pode encher o copo com água e é só deixar em repouso durante uma noite. No dia seguinte, é só retirar esses quiabos que estão dentro da água. E daí era hora de, vamos levar para as pessoas, vamos ver qual é a reação delas e se isso funciona. E eu acho que esse é o ponto principal. Tudo que a gente fez, funciona ou não? Porque a gente recebeu muito não. De falar assim, não, o que é isso? É quiabo? De não ter credibilidade, de não acreditar que aquilo realmente funcionava. Eu, no início, dizer a verdade, eu não acreditava. Eu pensei que não iria ter um resultado positivo. Obrigada. Mas eu não costumo dizer isso. Eu não digo. Eu incentivo. Inclusive, procurei minha mãe e falei, mamãe, você toma um pouquinho? Sua glicose está um pouquinho alta. Meus pais são diabéticos, tanto meu pai quanto minha mãe. A aceitação do meu pai foi rápida, instantânea. Minha mãe demorou um certo tempo para aceitar. Quando ela começou a ver os resultados do meu pai, aí ela começou a tomar também. Aí eu descobri que eu tenho uma tia que ela é diabética. Ela é cozinheira, ela gosta muito de comida. Aí a gente foi atrás dela. No início ela não topou. Eu demorei muito pra conseguir fazer ela topar. Falei, Matheus, mas eu não animo tomar isso não, isso é muito nojento. E ele falou, não, a senhora não vai arrepender. Parecia uma criança fugindo da injeção e ela fugindo da água de quiabo. Até que depois eu consegui fazer ela ingerir. Porque não é muito gostoso não, é fácil de fazer, é difícil de ingerir. Em 2012, eu senti uma dor nas pernas. Aí procurei o médico e o médico pediu um exame de diabetes, de glicose. Estava em 252. Aí o médico pegou e me passou 2 remédios e me pediu muito regime e falou que se eu não fizesse o regime, que eu ia passar para insulina. Tomei medicamento sem ser insulina há 8 anos. Depois passei para insulina, nunca mais voltei para medicamento, né? Eu já passei mal demais a respeito da diabetes. Teve uma vez que eu cheguei a desmaiar, estava longe de casa. Meu irmão me procurando, aí me achou perdido lá no pasto, me trouxe para o hospital e o médico me disse que se atraso 5 minutos não tinha mais jeito, era a morte. Quando a gente conseguiu colher esses resultados e tabelar e ver que o quiabo realmente ajudava, que ele realmente controlava esses níveis glicêmicos, a nossa vontade era, eu quero que o mundo inteiro saiba disso. Claro, com indicação médica, com todo acompanhamento, a gente sempre reforçou que a gente não era médico, a gente não estava ali para curar a doença, que a gente estava ali para ser parceiro, para ser junto. Mas se a gente puder estar ali junto e contrabalancear, é um fator positivo. Pro meu pai, a água de quiabo virou um antídoto. Depois que eu comecei a tomar água de quiabo, a minha glicose estava 300, passou para 150. Estava 195. Depois eu tomei água de quiabo, ela baixou para 94. Fez o papel da insulina e muito bem feito. Eu fui no médico de novo, levei um exame para ele ver, e ele me tirou os remédios, não estou tomando remédio mais para glicose. Se tiver uma solução através de tomar a baba do quiabo, aí vai facilitar muito mais, né? A gente não precisa tomar uma agulhada todo dia, né? Eu tomo 2. Insulina. A minha grande paixão é me ver feliz em redor de um fogão. É uma grande descoberta, né? Se isso aí expandir pelo Brasil todo, quem é dependente de insulina vai agradecer muito essa garotada. E o meu pai achava aquilo o máximo, porque ele adorava contar lá no hospital que o neto dele estava na USP. Ele não sabia, na verdade, nem o que era USP, eu acho, mas ele adorava contar. E aconteceu que ele faleceu, mas eu acho que ele está orgulhoso aqui. Saber que é uma coisa que vai poder ajudar as pessoas, vai saber que você vai passar para algum lugar, você vai deixar alguma coisa de bom para essas pessoas. Então, quando o aluno quer achar respostas e realmente procura aquilo, ele vai achar respostas. Pode ser aquele aluno que ele fala, não, aquele aluno tem dificuldade de aprendizado, mas ele pode ser um aluno inovador.
Para você que está chegando agora no Caldeirão, a estreia de Os Jovens Inventores, no oferecimento do Itaú, agradecendo a parceria com o Itaú nesse quadro inspirador. A gente vem rodando o Brasil há quase 6, 7 meses. Queria até mandar um abraço e agradecer a Estela Renner e o Marcos Nisti pela parceria nessa ideia. Procurando uma molecada como vocês, que, independente das adversidades sociais, geográficas e tal, tá tentando pensar fora da caixa, tentando fazer alguma coisa por todo mundo. Não pensando, as pessoas são tão egoístas hoje em dia. Gostaram de se ver no vídeo? O que vocês acharam? O que vocês acham de você mesmo, legal. Elis? Achei muito legal aparecer lá. Sim, foi o nosso projeto mesmo, foi mostrado. Antes de vocês falarem qualquer coisa, o que mais eu tava preocupado nessa história, por isso que eu pedi pro Dr. João vir aqui. Obviamente vocês não são médicos, obviamente peço, doutor, a minha opinião pessoal, e quero reforçar isso, jamais troque o seu remédio contra a diabetes pela água de quiabo, óbvio, a menos que o seu médico recomende e que isso seja devidamente receitado por ele. Caso contrário, siga seu tratamento exatamente como ele está. Doutor, o que você achou de tudo isso? Em primeiro lugar, queria parabenizar vocês. Vocês têm boa vontade. Vocês identificaram um problema importante. Hoje o Brasil, ele está convivendo com um problema muito sério. Diabetes hoje no nosso país é um problema de saúde pública, movimenta muito dinheiro, muita gente internada, muito remédio, muitas complicações. E a gente vê com bons olhos iniciativas desse tipo. Vocês identificaram o problema, foram atrás de ajuda na escola, né, no colégio, não é isso? A professora está aqui também? Tá sim. Salva de mãos para a professora. Sem professores, não existe esse tipo de iniciativa. Posso dar um beijo? Sem professor não tem pesquisa e não tem curadoria de projeto. Portanto, que multiplique-se professores e professoras como você que identificam o talento, né, doutor? E que ajudam a lapidar. E já existem alguns trabalhos, talvez você tenha se baseado nisso na literatura, mostrando uma ação do composto do quiabo na absorção da glicose no tubo digestivo. O diabetes é uma doença complexa, existem várias coisas acontecendo no organismo, no tubo digestivo, no fígado, nas células musculares. Para quem não sabe, para quem está em casa é leigo, o que é a diabetes, doutor? Diabetes é uma doença na qual você não tem um aproveitamento da glicose como fonte de energia, ou por uma falta da produção da insulina. Nesse caso, o indivíduo ele precisa de insulina para sobreviver. O indivíduo que não produz insulina não sobrevive muito tempo sem utilizá-la, ou por uma inadequação, ou seja, a insulina existe, mas ela não atua muito bem. Então a glicose sobe e o excesso da glicose no organismo causa danos a diversos órgãos. É um problema de saúde muito importante e merece iniciativas desse tipo. E doutor, como é que a comunidade médica, científica, vê esse tipo de iniciativa de CVC? O Elis tem quanto? 17? 17 anos. 17. E 17. Então tem um trio de 17 anos de Pato de Minas que vê uma colega... Como é que chama a colega que desmaiou? Ana Luísa. Ela tá melhor? Graças a Deus. Vê uma colega desmaiar no refeitório, vai descobrir por quê, constata que a amiga tem diabetes e passa do nada. Eles não são cientistas, eles são estudantes. Tá? Passam a se mobilizar para tentar achar uma solução. Como é que a comunidade médica enxerga esse tipo de iniciativa? Eu posso dizer, pelo menos na minha opinião, que eu vejo isso como vocação. São pessoas que, se forem bem aproveitadas, se seguirem por esses caminhos, têm todo o potencial para ter muito sucesso. A questão é como que a gente vai evoluir nesse sentido, e a gente pode falar algumas coisas sobre metodologia, como é que se julga esse tipo de experimento. Né? Muito bem, então antes de julgar, quero ouvir a opinião. Bárbara, sobre o olhar antropológico, o que você achou da experiência, da inovação, da invenção e da história desse trio de Pato de Minas? Dos jovens inventores. Não, eu achei maravilhosa a iniciativa e eu acho assim, meu marido é diabético, então assim, eu convivo isso diariamente com isso. E eu sei o quão grave isso é. Agora, a minha pergunta é, essa água de quiabo, eu acho que é muito bom, eu estava falando até com o médico antes, que a palavra pró-diabético, você falou que é pré-diabético, não se fala, mas a pessoa que não chegou não tem diabetes ainda, mas está quase lá, está 110, enfim, né, o nível glicêmico, e poderia se adiantar e tomando essa água, enfim, eu acho que isso é uma boa... Isso é uma boa questão. Hoje, quem está assistindo o Caldeirão, o Dr. João, volta ali só para a gente ter...
Se o cara tá tomando o remédio dele, se ele faz uma água de quiabo, invenção dos meninos aqui, e toma além do medicamento, além do tratamento, tem alguma contraindicação ou vale a pena? Não posso dizer porque a gente precisa fazer outros experimentos. Na verdade, o que eu digo é que eles tocaram num assunto, despertaram uma possibilidade, abriram um caminho. Esse caminho, até ele chegar no objetivo, tem um longo caminho a ser percorrido, mas que eu acho que merece ser trilhado. É a semente de uma pesquisa? Eu acho que sim. Muito bem, Bárbara. Temos a opinião médica, temos a opinião de Bárbara Paz e sobre a ótica do empreendedor. Sérgio Risola, que é diretor executivo do CIETEC, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que está encampado dentro da Universidade de São Paulo. Risola, o que você acha sobre a ótica do empreendedorismo? Pegar 3 jovens de 17 anos do interior de Minas Gerais que decidem fazer um invento para tentar melhorar a vida de uma amiga ou da comunidade. Ideias como essa, se você tem um lugar, como o professor, como falou o Dr. Regis, que você leva-os para um ambiente como o nosso, aproxima-os das universidades, Unicamp, Viçosa, que já tem trabalhos em andamento. E eles têm, de fato, a vocação para dar continuidade, é um show. É a coisa melhor que tem. Aí cabe a nós aproximá-los de investimento e de capacitação e blá, blá, blá. Portanto, Dr. João Regis, acho que você é o mais... Eu começo pela Bárbara Paz, então o Dr. João tem que ser a parte mais técnica, crítica ou não crítica. Então, Bárbara, sob o ponto de vista antropológico do que você está vendo aqui, eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 do que você assistiu hoje aqui. Eu acho que é inspirador, exatamente como todos falaram aqui. Isso aqui é esses jovens empreendedores, teria ter mais e mais e mais, cada vez mais. Isso aqui é um orgulho para o nosso país. Eu acho que isso é o nosso futuro, né? São os jovens que vão comandar o nosso país. Então, quanto mais deles, melhor. E minha nota é 10. Muito obrigado, Bárbara Paz. Sérgio Risola, sobre a sua ótica empreendedora. Pelos olhos do empreendedorismo, não pode ser menos de 10. Muito bem, portanto, então temos 10 de Bárbara Paz, 10 de Sérgio Risola. Dr. João Regis, que acho que é o fundamento técnico, você pode ser mais severo ou não. Eu acho que de 0 a 10, que nota você daria para o experimento? Bom, vamos lá. Vocês têm vocação, vocês têm um futuro, vocês têm humildade, vocês foram atrás, correram atrás de informação, professor. É óbvio que isso não é um experimento ainda, é uma coisa muito rudimentar, tá? Eu não posso analisar isso como um experimento de pesquisa clínica, e não estou analisando dessa forma. Por isso eu vou dar a nota 10 para vocês, por conta da vocação que vocês têm. Portanto, conforme a gente combinou e prometeu, Welles, Letícia e Matheus, a iniciativa de vocês recebe nota 10 unânime dos nossos jurados. Como eu prometi, soma 30 pontos, a gente multiplica isso por 1000. Portanto, com o oferecimento do Itaú, os jovens empreendedores a gente está premiando vocês com um cheque no valor de 30 mil reais pela iniciativa. Letícia, você, porta-voz desse trio. Acho que, primeiramente, agradecer a todo mundo que apoiou a gente, porque quando a gente tem uma ideia, a gente precisa de um apoio, de uma base para conseguir. E como o doutor falou, o diabetes, ele está muito presente. Então, para a gente prestar atenção nisso, porque sempre tem alguém ao nosso redor que a gente quer ajudar, que a gente quer... Então, acho que agora é a gente continuar, né, e tentar levar isso para uma forma científica, uma forma mais metodológica, um grupo controle, algo mais elaborado para a gente conseguir um resultado. Porque, igual a gente falou, né, nos vídeos gravados, a gente quer levar isso para frente, porque a vida de um diabético não é fácil. Ele tem todo um preparo e necessidades. Daqui a alguns anos eu vou atrás de vocês de novo. Fechado, uma salva de palmas para a professora Andréa Cristina Lima, que orientou o projeto e a pesquisa deste trio. Um beijo para Pato de Minas, um beijo para Minas Gerais. Welles, Letícia e Matheus. Foi incrível estar com vocês nesta tarde. Muito obrigado. E semana que vem tem mais Jovens Inventores aqui no Caldeirão. Dr. Sérgio Risola, Bárbara Paz, Dr. João Regis, muito obrigado aí por endossar, validar e julgar a ideia desses jovens inventores de Minas Gerais. Obrigada, Luciano. Queria falar da minha peça, que eu estou em cartaz. Eu sei disso. Vênus de Vison, no Teatro Leblon, no Rio de Janeiro. Quinta, sábado, às 9, domingo às 8. Vênus em Vison. Eu e Pierre Baitelli. Estaremos lá prestigiando. Direção de Hector Babenco. Maridão dirigindo a peça. Muito bem. E eu queria agradecer muito ao Itaú, que nos apoia, que acredita e apoia
Pessoas e ideias inspiradoras que transformam o bairro, o país e que podem até transformar o mundo. A parceria do Itaú com os jovens inventores é uma prova disso aqui. Quando a gente chegou com essa ideia do Itaú, na hora eles falaram, vamos embarcar nessa ideia. Por isso o Itaú tem o orgulho e o prazer de entregar esse cheque de 30 mil reais que eu acabei de entregar para vocês. E para que vocês corram atrás dos seus sonhos, para que vocês invistam mais tempo e se dediquem ainda mais e que possam melhorar a vida de muita gente. Muito obrigado ao Itaú por essa parceria e contem sempre com o Itaú para ajudar a realizar seus sonhos, você em casa também. O mundo muda e o Itaú muda junto com você. Muito obrigado, salve de palmas, jovens inventores no Caldeirão.